que a nossa Marília Ribeiro, que está aqui com a gente no estúdio, conseguiu, e também o Gabriel Bus também participa dessa entrevista. A gente vai entrevistar agora o deputado do Progressistas, o Ricardo Barros. Deputado, muito bom dia, é um prazer te ter aqui para a gente ouvir tudo que o senhor tem a dizer sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Bom dia. Bom dia. Olha, na verdade, não houve essa decisão do União Progressistas de ficar neutro na campanha. É uma tendência majoritária dos nossos diretórios estaduais. Não é uma decisão tomada, mas é uma tendência. Nós tínhamos anteriormente, né, um movimento para indicar o vice, eventualmente, da chapa de oposição ao presidente Lula. Aí as coisas foram evoluindo, a, o ambiente da campanha mudou, né? Primeiro era Tarcísio, depois agora Flávio, né? Então, nós temos excelente diálogo com todas as forças políticas. O Progressista sempre foi um partido comprometido com a governabilidade, ou seja, dar ao presidente eleito condições para que ele possa realmente implementar aquilo que prometeu e que foi aceito pelo eleitor na urna. Mas, nesse último período, o partido estava posicionado mais à oposição, em função de que eu fui líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o nosso presidente Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e o partido então se aproximou muito desse movimento. Feita a federação com a União Brasil, obviamente, as forças precisam ser somadas e a discussão ampliada. Então, sim, existe hoje, na consulta à maioria dos diretórios estaduais do Progressistas, uma tendência pela neutralidade, mas isso não é uma decisão tomada. Deputado, vou passar aqui para Marília Ribeiro. Oi, deputado, bom dia. Agradeço a participação do senhor aqui conosco. Eu gostaria de ter a avaliação do senhor sobre essa reaproximação entre Flávio Bolsonaro e Michele, esse aceno que eles fizeram nessa última quinta-feira através das redes sociais com publicações de vídeos, um pedido de desculpa e uma aceitação de desculpa, mas que é necessário conversar. Gostaria de saber a sua avaliação, se de fato essa reaproximação ela pode mudar aí o direcionamento da federação quanto à neutralidade, pelo menos nesse primeiro momento, e também se o senhor acredita que essa reaproximação aí ela acontece de forma verdadeira. Eu acredito que sim, eu acredito que há interesse mútuo, né? O interesse comum é o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro é um grande líder, passa hoje por um momento difícil e, obviamente, as pessoas com quem ele tem relação mais próxima devem se preocupar com o que é melhor para que ele não fique nesse conflito de ter que administrar essa diferença interna no seu próprio grupo. Eu acredito que nós teremos, sim, um alinhamento agora, na reta final das eleições, de forças que pretendem apoiar a mudança de governo e das forças que pretendem reconduzir o governo. Estamos numa reeleição, precisa ficar claro que quando é uma reeleição, o eleitor decide se o governo para ou continua, não é uma escolha de o melhor candidato, como é numa sucessão, quando o governo já fez o segundo mandato. Então, o governo tomou várias medidas para melhorar a sua popularidade, subsidiando gasolina, fazendo o desenrola, fazendo várias questões no sentido de atender a demanda da população, melhorou um pouco a sua avaliação e, obviamente, cresceu nas pesquisas. Então, a decisão do eleitor no próximo domingo da eleição é: o governo para ou continua? Se para, vota em outro candidato. Então, quando você pega as simulações de segundo turno de vários institutos de pesquisa, o outro candidato tem praticamente o mesmo tamanho. O do Missão tem 34 e o Flávio Bolsonaro tem 38. Então, não é o candidato que está em jogo, é o antipetismo que está em jogo. É quem não vai votar no Lula, vai votar em outro, qualquer que seja outro. Então, essa decisão da próxima eleição é se o governo para ou continua. Então, todos os movimentos que são feitos do lado do Flávio Bolsonaro, do Caiado, do Zema, eles têm a sua importância,
mas se o governo conseguir arrumar a casa e melhorar a sua avaliação, ele vai ser favorecido por isso. Então, essa é a minha visão. Mas sim, todo movimento de agregação, de união, ajuda o candidato a ser a melhor opção caso o eleitor decida que vai mudar o governo. Bom dia, líder. Um prazer estar aqui, Gabriel Bus falando. Líder, eu queria entender o que falta, então, para fechar essa decisão da federação. O senhor falou que, neste momento, ainda é uma tendência, né, dos diretórios estaduais. A maioria já optou aí por votar pela neutralidade. O que está faltando, qual elemento está faltando para fazer esse anúncio formal da federação de que vai seguir, pelo menos no primeiro turno, com essa neutralidade? Nós estamos o União Brasil também tem que fazer a sua consulta, né? Porque nós somos uma federação, mas somos dois partidos. Não fizemos uma fusão partidária. Então, toda decisão tem o voto do União Brasil e o voto do Progressistas, que consolida o voto da federação. Eu sou o presidente da federação União Progressistas no Paraná. Então, aqui nós consultamos a maioria dos nossos líderes e tomamos uma decisão aqui de apoiar o projeto de continuidade da administração do governador Ratinho Júnior com o candidato do PSD, Sandro Alex, e o candidato ao Senado do Republicanos, Alexandre Cury. A nossa convenção só em 5 de agosto, mas a decisão está tomada. Nacionalmente, o progressista vai decidir ainda, nos próximos dias, se convoca ou não a convenção, junto com o União Brasil, o senador Ciro Nogueira e o Antônio Rueda do União Brasil, porque no tempo eu fui 8 anos vice-presidente do Dornelles, Francisco Dornelles, presidente nacional do Progressistas. E nesse tempo ele nem convocava a convenção nacional e já deixava neutro, porque nesta eleição, neste momento, nós elegemos 47 deputados nessa legislatura, 12 se elegeram no palanque com o PT, já coligados com o PT nos seus estados. Então, o partido não conseguirá uma unidade de qualquer forma, mas decidiu por apoiar a reeleição de Bolsonaro, né? Coisa que não era comum, né, a gente tomar este lado. Mas agora vamos juntar com a União Brasil, tomar uma decisão se haverá ou não convenção e se haverá ou não a possibilidade ou de lançamento de candidatura própria, que nós cogitamos sempre o nome da senadora Tereza Cristina, ou se vamos realmente ficar neutros, como nesse momento é a tendência. Só que ontem, por exemplo, aconteceu um fato novo, com Michele e Flávio. Podem surgir novos fatos, né? Positivos ou negativos, tanto para o lado do Lula quanto do Flávio Bolsonaro, durante ainda os poucos dias que temos até decidir a nossa posição no dia 5 de agosto, que é o último prazo para as convenções partidárias. Intervalinho para quem está com a gente pela TV, mas daqui a pouquinho todo esse pessoal volta também a se reunir aqui com a gente no canal do YouTube, porque no YouTube a gente segue ao vivo ouvindo o deputado. Marília. Sim. Deputado, eu gostaria de saber se esses fatores, né, que aparecem com o nome de Flávio Bolsonaro. Ontem nós tivemos a abertura da investigação sobre Dark Horse, também tivemos aí mais notas fiscais que ligam o senador a Daniel Vorcaro e diversos outros elementos que a gente vem acompanhando ao longo dos dias, que vem gerando um desgaste à imagem de Flávio Bolsonaro. Tudo isso tende a essa neutralidade e um não apoio a Flávio Bolsonaro? Olha, eu diria que ataques a Lula e a Bolsonaro não produzem muito efeito mais, né? Porque os dois já foram muito atacados, né? Estão com várias questões levantadas sobre seu histórico, sua conduta, e não me parece que o eleitor vai migrar de um lado a outro por causa disso. Quando aconteceram ataques mais consistentes ao Flávio Bolsonaro, o eleitor migrou para indeciso, né, e retornou aos poucos para o Flávio Bolsonaro. Então, se for havendo novos problemas, ele flui, ele oscila entre o seu espectro político. Mas ninguém migrou do Flávio Bolsonaro para o Lula, segundo a pesquisa. Então, eu acredito que os ataques vão ser intensos, pode acontecer também algum
ativismo do judiciário, que tem sido muito comum, né, tentando criar fatos políticos, vazamentos e acusações, como acontece agora, mas para esses dois candidatos eu não acredito que ataques gerem muito efeito, porque já foram muito atacados por várias questões, então o posicionamento do eleitor já está mais no sentido do caminho que pretende seguir para o Brasil, né? Se vai para o lado social, que é o lado do presidente Lula, um governo mais distribuidor de riqueza, ou se vai para o lado do Bolsonaro, um governo mais produtor de riqueza, com o estilo Paulo Guedes de administrar, todas as estatais dando lucro, a Selic chegou a quase 2%, olhando para gerar oportunidade para todos. Mas os dois caminhos têm adesão, têm aceitação na sociedade, e nós vamos aguardar para ver como isso vai se comportar. Mas, no momento, nós estamos discutindo a reeleição de Lula. Portanto, a avaliação do governo Lula é que vai mandar no resultado da eleição. Ô, líder, vou invadir aqui um pouquinho a pergunta da Marília, porque eu entendo que tem muito mais a ver com a atitude dos senhores na avaliação de apoiar ou não, do que exatamente ao que o eleitorado está pensando. Acho que a Marília perguntou mais nesse sentido. Se tudo isso que tem saído contra o Flávio Bolsonaro está pesando pela neutralidade dos senhores. Eu não posso te responder isso porque cada diretório estadual nosso consultado tem reflexos diferentes desse tipo de ação política no seu eleitorado. Afinal de contas, o objetivo do nosso partido sempre foi construir bancada de senadores e deputados. Nós somos, no presidencialismo de coalizão, que está estabelecido na nossa Constituição, hoje o União Progressista pode ser o maior partido do Brasil. Então, nós estamos trabalhando, olhando para eleger mais deputados federais e deputados estaduais. E cada estado recebe de forma diferente o impacto desse tipo de acusações. Pode ser que sim, em alguns estados isso está pesando, em outros não, né? Mas vai valer a avaliação do conjunto dos nossos diretórios. Perfeito. Mais uma do Busso. Líder, eu queria perguntar se pesquisas estão também sendo consideradas. Eu sei que os senhores fazem pesquisas internas e hoje, por exemplo, a gente tem divulgação do Datafolha ao longo do dia, que alguns líderes, alguns políticos com quem a gente conversava durante a semana disseram que sim, pode ter um peso aí. Claro que é a última pesquisa, provavelmente, antes da decisão final. 5 de agosto já está praticamente 10 dias, né? Hoje já é quase 25 de julho. Então, 10 dias é um prazo curto para uma decisão tão importante para todos os partidos. Então, pesquisas também estão sendo consideradas ou realmente está, de fato, pesando só as questões regionais dos palanques estaduais? Não, pesquisas também são consideradas pelos nossos líderes estaduais. Quero deixar claro que isso não é uma... Né, o Progressistas é um partido muito aberto para liberar os seus filiados para apoiar quem desejar, e também o União Brasil tem o seu estilo de fazer política que não é exatamente igual ao nosso. Então, a posição da União Progressistas ela depende de muitos fatores. E eu acredito que essa tendência de neutralidade que está permeando agora o pessoal pode se consolidar. Realmente, nós temos que convocar uma convenção nossa com 8 dias de antecedência. Então, temos aí 4, 5 dias para tomar a decisão se convocaremos a convenção ou se não convocaremos, porque se a decisão for ficar neutra, não há necessidade de produzir a convenção nacional. O senador Ciro Nogueira e o Antônio Rueda certamente vão saber conduzir isso ouvindo a todos. Eu sou tesoureiro do Diretório Nacional do Progressistas e um dos 10 membros da direção da Federação União Progressista. E o debate é claro, nós não temos dificuldades em nos posicionar. Muito obrigado pela possibilidade aí de colaborar, de expressar o nosso pensamento, mas vamos aguardar fatos novos que aconteçam até o último dia para a nossa decisão final, se vamos ou não tomar
um lado, um partido nesta eleição. O comportamento do PL também, em alguns estados, provocou desgastes, né, que afetam também agora nessa decisão de apoiar a candidatura. Então, tem vários fatores que estão envolvidos. Mas, no fim, o nosso União Progressista vai pensar no que é a melhor solução para o Brasil. E isso é diferente na região norte, nordeste, na região sul-sudeste. O eleitorado tem tendências diferentes e, por isso, essa necessidade da consulta democrática a todos. Perfeito, a gente ouviu o deputado federal Ricardo Barros, que vai sim, assim como ele vem reforçando, ajudar na decisão de neutralidade ou não nas eleições de 2026, principalmente em relação a Lula e Flávio, a PT e PL. Muito obrigada, viu, deputado? Foi um prazer te ter aqui. Obrigado, um abraço. Nil. É isso, hein? Marília e Bus. Daqui a pouquinho o Murilo Medeiros está de volta também para comentar essa entrevista. Quem começa?